Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão da doença e da cura. Como isso é visto aqui no nosso mundo ocidental e como isso era visto lá, pelos povos do passado, no mundo oriental, pelos povos ancestrais, indígenas, aborígenas, africanos. Então, vamos lá. Bom, inicialmente aqui no nosso mundo ocidental as pessoas estão muito acostumadas a sentir uma dor e rapidamente correr para a farmácia e buscar um medicamento que abafe aquela dor, Daí ela toma um remedinho e fala, bom, agora estou curada, não tenho mais a dor de cabeça. Porém, eu gostaria de dizer para vocês que na verdade a cura está muito mais, ela é muito mais profunda do que isso. Abafar aquele sintoma que o medicamento faz momentâneo não quer dizer que você está curado. Na verdade, muitas vezes as pessoas têm sintomas que elas nem sabem de onde vêm, por que chegaram no corpo dela. E aí é um momento de reflexão. Bom, para os povos do passado, gente, medicinas muito mais antigas do que a nossa tal medicina tradicional que nós aceitamos como o único caminho de cura, E na verdade não é questão de excluí-la ou simplesmente negligenciá-la, mas a questão de nós trazermos outros saberes de outros povos que já tinham estudos, práticas, conhecimentos empíricos como os nossos indígenas, aborígenas, os povos africanos e os povos lá do passado da medicina chinesa de 5.000 anos ou ayurvédica de 6.000 anos. Bom, inicialmente é importante dizer, gente, que um sintoma físico ele nunca é só um sintoma físico. Uma dor física, ela traz na bagagem aí, ela traz no seu bojo questões emocionais, questões também da sua rotina, do seu modo de vida que não estão sendo muito adequadas para você, porque é uma maneira do seu corpo sinalizar que tem algo de errado, Então, muitas vezes, quando de repente a pessoa quebra uma perna, e os povos lá atrás eles faziam muita essa reflexão, quando a pessoa quebrou a perna, tá sinalizando o quê? Tá te fazendo parar, Será que você não tá fazendo muita coisa no automático e não tá dando tempo de você parar e refletir, enxergar qual é a sua necessidade interna? E claro que existem vários aspectos, tá, gente? Mas assim, o que acontece muito aqui no Ocidente é que nós naturalizamos a ideia de que uma dor de cabeça, de duas pessoas, o caminho da cura é o mesmo, e não é, gente. Uma pessoa pode estar com dor de cabeça por excesso de trabalho, a outra pode estar com ausência de sono, a outra simplesmente por precisar usar óculos. E já uma outra pessoa pode estar com dor de cabeça por um problema que ela tem muito grave, ela não sabe como resolver, não consegue dormir, fica pensando naquilo. Ou seja, nós carregamos o aspecto também energético, emocional, o estilo de vida, tudo isso influencia, Se nós começarmos a estudar, ou pelo menos enxergarmos um pouco, nos abrirmos a conhecer um pouco as diversas outras áreas que estão envolvidas, para que haja uma doença no corpo do ser humano, ou pelo menos tentarmos entender, aprender um pouquinho com essa sabedoria ancestral, indígena, aborígena, africana, chinesa, indiana, gente, de 6.000 anos, a mais antiga que nós temos conhecimento é a ayurvédica, perceberemos que o nosso estilo de vida, tudo que nós fazemos dia após dia, desde o momento que acordamos, tudo isso de alguma forma pode impactar positiva ou negativamente na nossa saúde. E aí a questão de rever o que não está sendo legal para mim, que está fazendo com que eu tenha tal sintoma. Então, quando uma doença realmente se instaura, não só um sintoma momentâneo, uma dorzinha momentânea, mas quando chega a ser uma doença, é um convite que o seu organismo, a sua vida, a sua natureza cósmica, ela te traz para uma reflexão. O que está acontecendo, o que eu estou permitindo que aconteça comigo para que eu tenha essa doença, Então, assim, aonde eu estou me excedendo? Qual o impacto que eu estou fazendo? Eu gosto muito, gente, de fazer uma comparação do nosso organismo aqui, da nossa morada, com a questão do planeta. O planeta, ele está constantemente sofrendo impactos de agentes internos e externos, Então, se vocês lembrarem um pouquinho de geografia ou das aulas de ciência, vocês vão lembrar, Tem fatores internos que influenciam na mudança do planeta e também impactam, como um terremoto, um maremoto,
né, as placas tectônicas, mas tem as agressões externas, que seja uma queimada, o uso de agrotóxico, lixo na rua, o que o ser humano faz, as construções feitas de maneira errada, as perfurações de regiões proibidas que causam desmoronamento, tudo isso são agentes, né, internos e externos que vão causar erosão no planeta. Agora, podemos fazer um paralelo com o nosso organismo, com a nossa morada. Quais são os fatores internos e externos que estão causando uma doença, né? Ou então aquela dor persistente? Quais são as maneiras, os hábitos que nós estamos adquirindo que estão causando esse impacto no nosso organismo? E aí é o momento de rever, tá, gente? Tanto interna como externamente. O excesso de trabalho, será que eu tô trabalhando mais do que eu deveria? Será que eu tô descansando menos do que eu deveria? Será que eu estou negligenciando, né, trazer realmente energia vital através dos nutrientes adequados para o meu corpo? Ou através da respiração, que muitas vezes aqui no mundo ocidental nós nem lembramos, gente. No mundo ocidental, desculpa, ao contrário, aqui no mundo ocidental muitas vezes nem lembramos. Mas lá no mundo oriental, gente, a respiração é um dos principais fatores, né? Tanto que a meditação é uma prática diária, né? Uma das formas aí de tratamentos naturais, na verdade, de condutas diárias, seria a meditação, seria uma introspecção, uma reflexão através, inicialmente, da respiração. Será que nós não estamos negligenciando esse momento de parar, respirar, se enxergar, se conectar, tanto internamente, externamente, tentar entender o que o seu organismo está sinalizando através daquela dor, tá? Essa não é uma reflexão meramente filosófica ou só um pensamento terapêutico psicológico, né, que eu estou fazendo. Mas essa indagação vem através de estudos e pesquisas, né, que vem comigo há muitos anos aí, né, eu estudo a medicina chinesa, né, ayurvédica, e também venho estudando bastante a medicina indígena, através de fitoterapia, floral, aromaterapia. Além disso, pessoal, trabalhando na área da educação e lidando com pessoas o tempo todo e até muitas vezes com a gente mesmo, nós vamos percebendo como que muitas vezes a nossa emoção também fala mais alto nessa questão, né, da nossa saúde. Então, às vezes, externamente você está se cuidando bem, você está cumprindo todos os pré-requisitos de trabalho, de sono, descanso, lazer, né, alimentação, atividade física, tudo isso influencia. Não quer dizer que todo mundo consiga cumprir todos os pré-requisitos. Quer dizer que quanto mais você conseguir cumprir, melhor o resultado do seu organismo vai ter. Mas também, muitas vezes, nós negligenciamos as nossas emoções, que são vistas muitas vezes como banalidade no mundo ocidental, gente. Nossa, é tão incrível, né? Eu acho interessante, eu falo isso até mesmo por ter esse conhecimento e atuar nas duas áreas da saúde e da educação de alguma forma, mas muitas vezes os europeus chegaram aqui para trazer um tal conhecimento, né, mais evoluído, e eles negligenciaram todo o conhecimento da sabedoria indígena, né, gente? E a sabedoria indígena mostrava exatamente isso. Olha, tem um momento certo do dia para você plantar, para você colher, para você parar, descansar, ir se banhar, fazer uma dança, se sintonizar, né, utilizar a fitoterapia, né? Então, assim, o momento de dividir aquela alegria, as cantigas com a comunidade, fazer trabalhos coletivos. E aqui no mundo ocidental, simplesmente nós negligenciamos porque nós trazemos o padrão, o estilo de vida europeu como aquele único possível, né? Então negligenciamos tanto a sabedoria indígena, a africana, a indiana, a chinesa, né, a japonesa, todos esses povos que têm uma bagagem muito mais antiga, muito mais profunda e que fazem, né, que nos mostram que a emoção está totalmente conectada, muitas vezes, com a questão da doença, tá? Então, isso é um convite para uma reflexão e também, gente, para que nós possamos enxergar, né? Será que muitas vezes, sei lá, pode ser alguma coisa lá do passado, né, da sua infância? Pode ser. Mas nós temos que parar também de achar que tudo é culpa dos pais, que isso também é uma... eu acho que tem sido uma recorrente aí na questão das terapias, de falar que tudo é culpa dos pais.
Mas vamos nos responsabilizar também. A partir do momento que eu me dei conta disso, o que eu fiz para mudar essas emoções, né? Então, além das emoções, tudo bem que nós já trazemos da infância e às vezes não soubemos lidar com isso, mas as emoções que nós fomos tendo ao longo da vida. Será que eu me permito ficar sempre triste? Será que eu permito ser vencida pelo medo e ficar paralisada pelo medo e não fazer nada, né? Não ir atrás de nada, não permitir que aconteça nenhuma mudança, porque eu tenho medo de perder trabalho, porque eu tenho medo de ficar doente, porque eu tenho medo... Gente, o medo paralisa, né? O universo é abundante, a natureza é abundante, né? As forças cósmicas e divinas são abundantes na natureza e a capacidade humana. Nós somos microcosmo da criação divina, ou seja, nós todos temos a mesma potencialidade dessa mudança. E outras emoções mais, o excesso de tristeza. E a medicina chinesa, ela aponta muito isso, né, gente? O excesso de preocupação no estômago, o excesso de tristeza, muitas vezes causam problemas de pele. O excesso de raiva não faz mal para o outro, mas para a gente mesmo. Muitas vezes prejudica o nosso fígado, né? Então, todas as emoções, e até mesmo o excesso o sentimento exagerado, né, que nós confundimos muitas vezes com amor, mas muitas vezes não é, né? O sentimento exagerado, exaltado, aquilo pode também prejudicar o coração, né? Até aquela alegria, constante, tudo você tá muito, muito exaltado, assim, né? Até mesmo positivamente ou negativamente. Nós temos que parar, respirar, porque a emoção, quando ela não é bem trabalhada, ela acaba agredindo a gente, seja interna ou externamente, e também, infelizmente, acaba agredindo o outro. Ou seja, o nosso organismo, né, a natureza cósmica e divina que habita em cada um de nós, independente de termos ou não religião, ela está constantemente nos convidando a parar e refletir qual é o caminho, né? Ou, se não estamos num bom caminho, ela nos convida a parar e refletir qual é o processo que eu posso fazer interno e externo para que eu volte a me equilibrar com as forças, né, com a energia cósmica divina e ter uma boa qualidade de vida, voltar a ser feliz, me equilibrar e encontrar esse caminho da cura. Tá bom, gente? Então, essa é uma reflexão aí, trazendo como base o conhecimento trazendo como base esse conhecimento dessas medicinas do passado e trazendo como base também o meu conhecimento aí, no contato aí na área da educação, com muitas crianças, adolescentes, e nós adultos também, né, gente, que merecemos também ser olhados e cuidados com carinho. Vamos enxergar, vamos cuidar das nossas emoções e perceber até onde nós permitimos que uma emoção que não foi bem resolvida atinja o nosso organismo, né? E assim, se alguma coisa não está sendo boa, buscar qual caminho que devemos ter, reverter aquilo que não está nos fazendo bem e encontrar o caminho da cura, tá bom? Então, um ótimo dia a todos, muita luz, muita cura, muita saúde física, mental, espiritual para todos. E namastê!